Salve, salve, alunos! Voltamos aí para aquela revisão de 5 minutos. Agora há pouco vocês tiveram a aula, certo? E vamos partir agora para aquela revisão. No quadro comigo, então, olha lá. Isso, Mundo Islâmico, parte 1. Não é isso que nós vimos? Pois é. Observe que na leitura e na explicação que nós tivemos, se falou sobre o mundo islâmico, não é isso? E aí se perguntou, o Islã é uma civilização que teve suas origens na Península Arábica. Isso está situado entre a Ásia e a África, certo? Habitada por diferentes povos que acabaram sendo organizados em tribos. A Arábia, ela não possuía uma unidade política centralizada, tá certo? Através da famosa Guerra Santa, acaba expandindo seus domínios. Inclusive, vai se tornar um grande império. Sabiam disso? Pois é. Então, observe que a necessidade de aumentar o território, a faixa territorial, né, que nós chamamos, era justamente para tornar um país mais sólido, mais consistente, mais resistente. E nisso é importante porque, com essas conquistas, nós temos aí a ampliação do território. Também trabalhamos na aula sobre a origem do Islã. Professor Ismar, como foi que surgiu o Islã? Nós temos também, antes de falar sobre o surgimento do Islã, é possível também pensarmos na pré-islâmica, a Arábia pré-islâmica, que é um período anterior ao islamismo. Sabiam disso? Um período bem antes. Aí eu tenho a Arábia islâmica. Então eu tenho aqui a Arábia pré-islâmica e a Arábia islâmica. Período caracterizado pelo islamismo. Tá bom? Até o século VII, os árabes não eram politicamente unidos, mas tinham elementos comuns, olha aqui, como o idioma e as crenças religiosas. O que acabava unindo esse povo através da língua e através da cultura. Tá certo? Meca, a principal cidade, ela acaba se tornando um centro religioso, olha aqui, tanto religioso como também comercial, e um ponto de encontro de pessoas e de mercadores. Ali levavam tudo para ser negociado. E na Kaaba encontra-se a Pedra Negra, que é um pedaço de meteorito. Todos acreditam que esse meteorito ele foi trazido pelo anjo Gabriel. Maomé, que nasceu em 570 e morre em 602, é ele que vai ser o fundador do islamismo, religião monoteísta, tá bom? Também chamado de religião muçulmana ou maometana, de Maomé, tá certo? No centro, observe a Pedra Kaaba. A doutrina islâmica, as revelações feitas por Alá a Maomé foram reunidas por seus discípulos no livro sagrado chamado de Alcorão. O Alcorão, ela contém instruções que contribuem para a preservação da ordem social e interesses comerciais. O islamismo, ele prega a submissão total do homem à vontade de Deus, Alá, o Deus único, criador de tudo e de todo o universo. Olha que interessante. Essa foi a nossa revisão relacionada ao mundo islâmico, parte 1. E aí, eu vou deixar vocês agora, vamos para fazer a atividade, e daqui a pouquinho eu estarei retornando para fazer a correção. Não se preocupe, não se desespere, vá com tranquilidade, responda sem pressa nenhuma. Daqui a pouco eu retorno e nós vamos fazer aquela correção. Tá certo? Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Estamos de volta para fazer a correção das atividades que acabamos de passar para vocês, certo? Ok. O que nós temos aí? Plantão tira dúvida. Vejam, senhores,
Eu tenho na tela a nossa primeira questão, certo? O que diz a questão de número 1? Ela fala o seguinte: o islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento. Aí eu tenho aí as alternativas: a letra A, a letra B, a letra C, a D. E aí? Vamos saber o que diz a letra A? Pois é. O monoteísmo influencia do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. Olha que legal. Letra B. O culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. Interessante. Letra C. O politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. Letra D. O princípio da aceitação do desígnio de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. Certo? E a letra E, nós temos a concepção do islamismo vinculado, olha só, exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Aluno, basicamente isso aí é uma questão de Enem. Você tem que saber como fazer a leitura da pergunta e como analisar também as respostas. Quando você faz isso, você busca esse entendimento. Nossa, eu assisti a aula, eu prestei atenção na aula, eu fiz as anotações, agora eu vou responder. Então vem a pergunta: o islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância da unidade árabe, tem como fundamento. Pronto. Qual é o principal fundamento do islamismo, aluno? Seria o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões? Olha que legal. Ou seria o culto dos santos e profetas de imagens e ídolos? Será que era isso que pregava o islamismo? Pois é. Ou o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. Ou simplesmente o princípio da aceitação do desígnio de Alá em vida e a negação da vida pós-morte. Né? E último, a concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Aluno, vamos para a resposta? Quem marcou a letra A está correta, aluno. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância da unidade árabe, teve como fundamento o monoteísmo. Até então eles eram politeístas, você sabe disso. A questão 6, a alternativa 6, fala sobre politeísmo. Está errado. Nesse contexto está errado. Mas aí Maomé é ele que traz. Lembra que tinham para mais de 360 ídolos, santos, deuses? E acabou trazendo para apenas um, no caso, Alá. Com a influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. E aí se criou o monoteísmo. Pegou? Podemos partir para a segunda? Ok. O que diz a questão de número 2? Ela diz o seguinte: a Égira, um dos eventos mais importantes do islamismo, vejam, e que marca o início do calendário islâmico, corresponde ao quê? Aqui, eu tenho A, B, C, D e E. Letra A, corresponde à entrada triunfal de Maomé em Meca, em 630. Olha, para quem conhece e para quem sabe o ano que nasceu Maomé, vai ver que isso aí tem ou não fundamento. Letra B. Marca ao casamento de Maomé com uma rica viúva
dona de camelos. Era isso? Sim. Ele casou-se com Khadija, que era uma rica viúva, que vendia, negociava camelos. Está certo. Mas isso não é o contexto da pergunta, ou não é a resposta para essa pergunta. Corresponde a quê? A fuga de Maomé e de seus seguidores de Meca para Medina. Opa, já acendeu a luz vermelha aí. Letra D. A revelação de Maomé que lhe foi transmitida pelo arcanjo Gabriel. Olha só, aluno, se no islamismo eu tenho o arcanjo Gabriel, no cristianismo eu tenho o Gabriel arcanjo. Só inverteu. Mas é o mesmo que vai anunciar. É o mesmo anjo. Olha só. E a letra E, ela vai dizer o quê? Ao grande incêndio da Kaaba em Meca. E, gente, não é Kaaba não, aquele que tem esporão não, tá? Kaaba. É Kaaba. Em Meca em 615. Uai! E Kaaba pegou fogo? Pois é. Nós não entramos nessa parte, né? Mas se você pesquisar, você vai encontrar esse incidente que aconteceu ali. Mas eu não sei te dizer se foi em 615 mesmo. Vamos para a resposta? Então, o aluno que marcou a letra A. Aluno, isso daí eu trabalhei durante a aula com vocês. Eu expliquei. Lembra quando eu falei Meca é a cidade sagrada, aonde temos várias divindades, 360 divindades, aonde era o centro espiritual, vamos dizer assim, centro religioso, centro comercial, centro cultural, tudo se tinha em Meca. E Maomé, ele nasceu em Meca. E ele vai para Yatrib. Yatrib, que é Medina, vai se chamar de cidade do profeta. Égira significa fuga de Maomé para Yatrib, ou para Medina, ou para a cidade do profeta. Tá bom? Mas Maomé nasce em Meca e ele foge para Yatrib. E lá ele consegue criar um monoteísmo e aí volta em Meca. Inclusive ele destrói vários outros símbolos religiosos, deixando apenas a Kaaba, que é aquele meteorito, como simbolismo total. Fechou? Vamos lá então. Partimos para a questão do Enem. Se liga no Enem. Diz a questão o seguinte: os movimentos fundamentalistas que tudo querem subordinar à lei islâmica, Sharia, são hoje muito ativos em vários países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Eles tiveram a sua origem histórica. Alternativa como resposta. Letra A, B, C, D e E. O que diz A? No desenvolvimento do islamismo durante a antiguidade, lá na Península Arábica. Letra B. Na expansão da civilização árabe durante a Idade Média, tanto ao Ocidente quanto ao Oriente. C. Na derrocada do socialismo, depois do fim da União Soviética, no início dos anos 90. Letra D. No estabelecimento do Império Turco-Otomano, com base em Istambul, durante a Idade Moderna. E, por último, letra E. Na ocupação do mundo árabe pelos europeus entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX. Fechou? Observe, alunos, para essa pergunta, ela vai requerer uma concentração maior. Se você leu, participou, prestou atenção,
fez as anotações, vai saber responder sem nenhuma dúvida. Quer ver? Vamos repassar rapidinho? Os movimentos fundamentalistas que tudo querem subordinar à lei islâmica, Sharia, são hoje muito ativos em vários países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Eles tiveram a sua origem histórica aonde, quando e como? Tiveram suas origens históricas aonde, aluno? Na letra A, B, C, D ou E? Para você que acompanhou toda a aula, não tem problema. Vai saber como responder. Quer ver? A resposta correta é a letra A. Na expansão da civilização árabe durante a Idade Média, tanto ao Ocidente quanto também no Oriente. Olha que legal. Percebeu como é que funciona a evolução de uma pergunta, o contexto histórico e uma resposta? Foi o que vocês acabaram de ver. Na próxima questão, diz o quê? Essa aí é mamão com açúcar. Tanto é que na minha explicação agora há pouco, eu acabei respondendo sem querer. Na verdade assim, involuntariamente, eu acabei respondendo para vocês. Né? Se tornou um centro religioso e comercial dos árabes. A cidade se transformou em ponto de encontro. Sai fora, né, aluno? Acabei de falar isso para vocês. Quem está ouvindo aí já está percebendo que está acertando, né? Olha aí. Então, vamos lá, lê a pergunta. Se tornou um centro religioso e comercial dos árabes. A cidade se transformou em ponto de encontro de pessoas e de mercadores de diversas regiões. Eu estou falando de quem? A. Hejra. B. Medina. C. Palestina. D. Meca. E E. Iraque. Aluno, olha, se você errar essa questão, então, eu vou na letra A, B, C, D ou E. Bom, parabéns, aluno. Você que acertou aí, você que foi na letra D de dado, está correto. Porque, veja, lá em cima, quando se fala em Égira, Égira significa fuga. Medina é a cidade que significa a cidade do profeta, que é a mesma Iatribe. Iatribe é assim, aluno, ó. Tribe, ó. Iatribe é a cidade do profeta. Palestina é aquela pequena faixa de terra entre Israel e a faixa de Gaza ali, né? Que Israel briga com... Tem o Egito também, de um lado, Jerusalém, e aí eu tenho Palestina. A Palestina fica entre Jerusalém e Israel. Meca é a cidade onde nasceu o profeta em 570 e morre em 630. E Iraque, senhores, Iraque é a antiga Mesopotâmia. Ali nós tivemos as principais civilizações que nasceram naquela área, como no Iraque, no Irã, no Líbano, no Líbano, né? Aí eu tenho os caldeus, os amoritas, os assírios, só essa galera aí, tá bom? Última questão, diz o que? Relacione 3 princípios básicos do islamismo. E isso foi falado em nossa aula. Princípio esse, olha lá. Como resposta, crer em Alá, o Deus único, e em Maomé, seu profeta. Fazer 5 orações diárias e ser generoso e dar esmola. Cumprir, jejuar no mês do Ramadã. E por último, ir uma vez a Meca, quando eu relacionei isso na aula, uma vez a Roma, para quem é católico. Viu como foi fácil a pergunta e as respostas? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, Mundo Islâmico 2. Tchau, tchau!